Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante, autor do livro Entre o Céu e a Terra, junto com a esposa Eleusa Cristina. E hoje eu queria compartilhar com vocês um debate que eu estou aqui agora no grupo Eram os Deuses Astronautas. Esse grupo ele tem muitos membros, né? São 81 mil membros, pessoal, para vocês terem uma ideia. E eu vou compartilhar aqui com vocês um relato que eu coloquei aqui, meu, né? E apresentei o pessoal aqui, muito legal esse grupo, né? Eram os deuses astronautas, sim, eram sim. 81 mil membros, né? Vamos lá, e não para de crescer. Fui convidado e a gente participa, né? Eu tenho muitos grupos aqui no Facebook referente a isso. E eu vou compartilhar com vocês uma imagem que eu vi em 2016, sem nunca ter estudado nada em história, em nada referente aos deuses do Egito, que segundo a fonte que eu tirei essa informação, é a Assembleia de Yahvé. Assembleia de Yahvé, tá? Vou compartilhar a foto com vocês. Essa foto aqui, tá? Então, traz aqui. Deixa eu tirar meu óculos. Fala de Osíris, o deus da vida após a morte. Ísis, deusa da maternidade, mágica e fertilidade. Horus, Thoth, Ra, Set, Amun, Ptah, Hathor, Sekhmet, Anubis e Met. Cada um tem uma definição. Pessoal, esses seres aqui eu vi em 2016 numa busca que eu estava fazendo em oração. Eu não vi assim com os olhos que eu mostrei a vocês, tá? Foi através de uma busca constante em oração que eu queria entender o que estava acontecendo no mundo. Esses seres são denominados pelo Espiritismo e outros tipos de filosofias e crenças como espíritos, tá? Seres espirituais. Na verdade, eles são consciências cósmicas, tá? A religião que intitulou e denominou seres espirituais. Olha que interessante, hein? Eu coloquei essa foto no grupo, eu vou ler o comentário de algumas pessoas. Hoje é dia 29 de junho, tá? Já é 29 de junho de 2020. Já chegaram ao nosso planeta 69 milhões de gerações e já partiram 29 milhões de gerações, do dia 1º de janeiro até hoje, 29 de junho de 2020. Esse vídeo é para você independente da época, tá? Vamos lá ver aqui. Então eu compartilhei. A Magda Luz, ela colocou essa carinha aqui, ó. Oh! E eu compartilhei colocando assim, todos esses seres que são chamados de deuses, por que são chamados de deuses? Eu quero explicar isso. Muita gente já me perguntou, eu já expliquei, vou explicar de novo. Eu gosto de pegar muita simulação, parábola, ilustração. Na escola, há vários níveis. Primário, ensino... Vamos supor uma escola que tenha só o primário. E o aluno mais esperto, ele é visto como o quê? O mais inteligente, pessoal. Ele é visto como um deus. Pô, aquele cara ali, aquele garoto ali sabe tudo.
é muito inteligente. Pelos que sabem menos, ele é visto como um Deus. As consciências cósmicas é a mesma coisa. Na família tem aquele que se destaca mais. Em todo lugar tem o que se destaca mais. E em todos os cosmos existe essa hierarquia que é a que mais se destaca entre nós. Até então eu sei nessa dimensão. Eu não sei em outras dimensões, tá? Porque existem outras dimensões, que existem seres que têm um conhecimento muito maior, tá? Do que esses seres aqui. E existem consciências que vão chegar a um determinado nível, vamos dizer, sintonia, vibração, igualada deles, tá? É claro que por eles serem mais conhecedores e antigos no sistema cósmico, vamos dizer que na corrida eles se destacaram como o primeiro, mesmo que você chegue a um nível, eles sempre vão estar acima, devido a inúmeras experiências e devido a ter saído na frente. Mas isso daí não interessa agora, né? O importante é continuar buscando. Então, eu coloquei aqui e respondi a Magda. Estive com esses seres em 2016. No meu livro Entre o Céu e a Terra, eu falo espíritos, tá? Seres, espíritos, está tudo do mesmo nível, tá? E eu chego a falar que um deles saiu do meio desse grupo que eu mostrei a vocês, igualzinho. Só que eles estavam todos iluminados. Todos, né? E saiu no meio deles um que eu acredito ter sido Yahvé, tá? Levantou as mãos, uma forma de, uma ilustração, tá? Da minha consciência. Sem nunca ter visto essa foto antes. Quando eu vi, eu, caramba, me deparei, foi justamente o que eu vi. E foi agora, em 2020, que eu vi essa foto e comecei a me identificar. E comecei a lembrar de 2016, tá? Só que eles iluminados. E ele levantou a mão e apertou minha mão e me parabenizou por eu ser um campeão. E falou para mim, você é um campeão, porque teus 2 filhos que estavam lá, como se fosse um cenário, aqui é a Terra, um jogo, um cenário, uma novela, tá? Você é um campeão. Pessoal, eu estou revelando isso a vocês agora, da forma que eu estou revelando. Eu guardei isso desde 2016. E aos pouquinhos eu vou revelando as coisas. Um campeão. E ali ele me parabenizou, né? Porque na medida a gente não pode ir revelando tudo de uma vez, tem que ser gradativamente. E aí me parabenizou, porque com tudo que você passou, 2 filhos que partiram, seus irmãos, seus sobrinhos, amigos, você ainda continua de pé lutando e dando exemplo, né? Como quem diz assim, dentro do jogo você está indo bem. Já repararam que nos meus vídeos eu falo? Viva a vida como se fosse um jogo. Quantos vídeos aqui eu já gravei falando isso? Seja o melhor jogador. Toda hora chega e sai gente da terra, se liga, né? Eu falo muito de Jesus porque Jesus, ele veio trazer liberdade de expressão. E eu me assemelho com Jesus. Vamos dizer que ele trouxe democracia. Não que ele fosse contra a lei, mas ele falou, eu sou a favor da democracia, quer dizer, uma consciência livre. Tudo é lícito? Tudo bem, nem tudo convém, mas tudo é lícito. Eu, tipo assim, não vou forçar o fulano A ou B sair de onde ele está, se ele não quiser fazer parte, eu tenho que respeitar o direito dele. Cara, sai dessa vida que essa vida é errada, vai te levar para o fundo do poço, a quanto já for. Mas eu não posso ir lá arrancar ele. Eu vou dar um conselho, uma orientação, vou dar uma indicação para ele. Mas se ele quiser continuar? Não, vai sair na marra. Então Jesus veio trazer o outro lado. Ó, trabalha a consciência. Se ele não quiser, o problema dele é muito difícil demais. Vocês veem que certos vídeos aqui, às vezes eu falo coisas pesadas, mas são reais.
desse jogo cósmico que a gente está vivendo, dessa passagem a passagem, dessa experiência que é muito difícil. Parece ser real, mas não é real. Vida real é do lado de lá, tá? Então botei aqui, estive com esses seres em 2016, dentro de uma nave mãe. As colônias, cidades astrais, nada são do que uma nave, pessoal, porque são flutuantes e não tem lugar fixo, não. Elas se movimentam, são transitórias. Elas transitam, tá? Conversamos por telepatia sobre vários assuntos, até mesmo que não tem nem lógica, tá? Numa dimensão totalmente superior a essa física, tem nem lógica elas ficarem fixadas num lugar. Elas podem até se estabilizar por um tempo, mas depois some. Por isso mudei radicalmente a minha vida, né? Conversei com eles telepaticamente, a chegar a um ponto de amigos pastores, amigos meus, se impressionarem como houve uma transformação de consciência minha. É amigo meu agora, há poucas horas, aí a Magda respondeu, ok, né? Há poucas horas, pessoal, eu estava com um pastor, eu vou botar o vídeo dele aqui, depois desse, mas eu estava antes, o vídeo eu vou botar depois, porque não deu tempo de postar, que eu estava no Face. Eu vou converter ele e vou jogar para o YouTube, ele está no Face, esse vídeo. Foi gravado ao vivo da casa de um pastor. Ele falou para mim, eu não tenho essa coragem, Douglas. Ele estuda a mesma coisa que eu, pessoal. Mas ele não tem essa coragem de chegar a expor assim. E ele não fala isso qualquer um. Eu falo abertamente, qualquer outro pastor. Eu sei que tem pastor que não adianta eu falar, porque a consciência ainda não está no mesmo nível. Ele só acha que aquela é a única verdade. A verdade está muito além. E quanto mais der um salto quântico, mais fundo você for, você tem que estar preparado para se deparar com a verdade. Que não é fácil não, tá? Por isso foi criado isso tudo, é uma forma de, vamos se dizer, de sair da rotina. Mas é difícil pra caramba, né? E o tempo vai fazer, tem que sair, o tempo vai passar e muitas das vezes, mas tem pessoas que gostam da rotina. Aí entra uma questão, aí é uma guerra de consciência com consciência. Enquanto eu estou satisfeito aqui, não quero vivenciar novas experiências. Tem pessoas que estão satisfeitas, vou fazer o quê? Né? Tem aquele ser que gosta de ficar na casinha dele, tu pode oferecer uma cobertura em tal lugar, de frente Nova York, vamos supor. Ou então um Havaí, uma cobertura de frente para o mar, coisa linda. Estou satisfeito na minha casinha. Obrigado, oferece para outro. E vai fazer o quê? Aí tem consciência que não entende, não, pô, mas aí eu tirar aquele cara, ele é muito experiente, ou aquela uma consciência muito inteligente, já vivenciou vários... Cara, então ele vivenciou, mas deixa ele em paz, ele quer ficar em paz. É a hora dele, deixa ele em paz. É difícil, sabe? Aí entra a ética, é o respeito. Então, tem outros que não, mas é respeito, mas vamos tentar influenciar ele, tirar ele de lá, jogar isso no projeto, pô, vai ser muito útil, ajuda. Eu sei que é útil, mas ele não quer. Pelo amor de Deus, respeita. É uma luta, pessoal, é uma luta. E a gente estava conversando sobre isso, eu e o pastor. A gente ria muito, e o pastor falou, pô, é assim mesmo, o pastor Gilson. É assim mesmo, Douglas. A nossa vida aqui é a mesma, né? E dependendo da dimensão que você tiver, o debate, a conversa é o mesmo. Vamos lá. Aí olha só, pessoal. Uma internauta chamada Andréa Parra. Ela botou aqui, eu tenho certeza. Olha o que ela botou. Eu tenho certeza, quer dizer, do que eu divulguei. Vou mostrar de novo aqui, ó. Os seres aqui. Tá? Se vocês não sabem, o Egito, quando eu estava conversando com o pastor, é um dos povos mais antigos do mundo, junto com o Indo. Tá? O povo Indo, uma das cidades mais antigas do mundo. Os dois, os Sumérios, o Indo, Atlântida também, e me esqueci o nome da outra cidade, né? Esqueci o nome da outra cidade.
São os povos mais antigos do mundo, tá? E a Atlântida não é mito, não. Ela existiu mesmo. A ciência está escondendo porque existem seres, é que eu estou falando, que não querem que isso venha à tona. Existem outros que querem. Eu já falei com alguma turma já, eu mando telepaticamente mensagem. Vamos abrir o jogo, mostrar toda a realidade. Jesus é a favor, vou falar uma coisa para vocês, Jesus é a favor que nada, que tudo que está em oculto venha à tona. Por isso que ele falou, nada é oculto que não venha a ser revelado, que ele já sabia, tá? Porque tem seres que a favor que revele tudo, né? Eu sou a favor, mas tipo assim, igual uma criança. Eu não posso mostrar toda a vida uma criança de um adulto. Tem coisa que ela não está na hora, no momento dela. Para isso existe o YouTube, pessoal. Tem coisa que eu não posto no Face, eu posto aqui, no YouTube. Então ela botou assim, eu tenho certeza. Eu já vi um deles. Então aí começa aqui o nosso debate construtivo. Pessoal, esse grupo aqui é um que eu faço parte dentre vários que eu participo, é que nem sempre eu compartilho as coisas com vocês, como eu estou compartilhando hoje, porque eu tenho minha vida para viver, né? E aí, mas eu vou conversar. Aí eu botei para ela um site aqui, é assembleiadiavé.com.br. Depois que você procura aí, o cara fala justamente sobre esse assunto. Que, olha só, eu entrei hoje, por acaso, que não é por acaso, né, pessoal? Estava programado, para apresentar a vocês. Aí aqui ele fala das pragas e o juízo sobre os deuses do Egito, tá? Aí a Andréia Parra, ela responde aqui, na verdade eu senti um medo horrível. E quando eu olhei, havia um deles imenso em pé, ao lado da minha cama, e se voltou para mim, em posição de defesa. Eu nunca sei direito qual o nome deles, mas quando ele me olhou, o nome veio à cabeça, Anubis. 2 semanas depois, entramos em quarentena por conta da pandemia. 2 semanas depois. Somos observados, olha só, ancestralidade nos acompanha sempre. Os ancestrais, os mais antigos, são os alunos que se destacaram mais. O que eu quero falar, né? Vamos lá. Aí eu respondi a ela. A Terra, para eles, é um jogo cósmico. Presta atenção. Aonde, segundo eles, vivemos aqui uma simulação em um mundo de ilusões. A vida real é fora daqui. Somos nós, todos nós e eles. Somos seres multidimensionais em um estado de consciência, usando o corpo físico, que é nosso avatar. Em outras palavras, está tudo no controle. Fazemos parte de uma outra dimensão, vivendo experiências nessa dimensão. Nossa consciência já fez parte de vários mundos, constelações, galáxias em todo o cosmos. Por isso, muitos dizem, sou ou fui um pleidiano. Eu fui um zeta, ou eu sou um zeta, um arcturiano, reptiliano, etc. Entre as raças alienígenas. Que é a consciência que vivenciou várias passagens, memórias passadas. O que muitos chamam de renascimento ou reencarnação. Porque a consciência, eu vou gravar um vídeo depois, ela é imortal. Muitos chamam de, não, é imortal, não é eterno. Eterno e imortal tem o mesmo sentido. Tá? Porque não morre, pessoal. Então é a mesma coisa. Só que o eterno dá um sentido de maioridade, mas é a mesma coisa, tá? Tá.
Muitos lembram de vidas passadas, ruas, por exemplo. Parece que eu passei nessa rua. É a consciência. Nunca passou na rua. Já foi nesse bairro? Não. Mas parece que eu já estive aqui, parece que eu entrei naquela casa. Parece que eu te conheço em algum lugar. Eu vim de Pleiades. Eu me lembro lá do o mundo, como é que é lá, a constelação. Eu vim lá do Serpo, que é o mundo dos Zetas, Reticuli, né? Eu lembro como é que era. Eu vim de Marte, teve uma guerra assim. Eu lembro que eu era um piloto, eu tinha uma nave, o Garoto de Marte, né? Tem aí, me esqueci o nome dele. Entre outros falam aí sobre isso, né? Eu acho que eu fui a Cleópatra, eu acho que eu agi... Então, é a consciência que ela vai vivenciando as experiências, então ela tem essa memória, vamos dizer, transcendental. Ela é a consciência transcendental, tá? Ela transcende, quer dizer, ela vai além do que ela está vivendo aqui agora. O que nós estamos vivendo, nossa consciência vai além. Mas para isso tem que buscar, tem que estar conectado com o cosmos, né? O que nós chamamos de Deus. Deus está em todo lugar, está inclusive dentro de nós. Tá? Vamos lá. Eu mesmo lembro da minha origem em Vênus. É isso, eu já falei para vocês, né? Eu lembro quando eu estava em Vênus, que eu ia sair de lá, me coloquei voluntário para vir ajudar o planeta Terra. Estava se debatendo, estava tendo uma assembleia em Vênus falando sobre a Terra. Um projeto chamado Terra. Isso foi em 2016. Eu falei, que negócio. Quando eu voltei ao estado normal, quer dizer, tudo dentro de mim, tudo conectado às lembranças, antes de nascer aqui, muito antes de nascer aqui. Né? E aí eu lembro que eu vim para cá, por isso que eu sei que estou aqui fazendo meu trabalho, de ajudar a restaurar, porque, por exemplo, seres que trabalham para o bem, eles trabalham para o bem em qualquer lugar. Se eles trabalham por bem, são contra a inveja, são contra a desonestidade, a irregularidade, a imoralidade. É uma forma de todos viverem bem. E só se vive bem sendo honesto. Sendo corrupto, não se vive bem. A gente vê o que acontece. Países muito corruptos passam fome, outros seres passam dificuldades. E a gente está trabalhando para mudar essa história. Entendeu? Então vamos lá. Por isso, em todo tempo chegam e saem da Terra inúmeras consciências. Aí, as estatísticas, vê toda hora uma mulher grávida, vai no cemitério, sempre alguém indo embora, vai no hospital, na maternidade, sempre alguém nascendo. Todo dia se repete a mesma coisa. É uma forma de experienciar, mas sempre melhorando. Porém, existem seres que não têm mais nada a ver com a Terra. No próprio filme da Disney vai sair isso. Vai mostrar isso. Não sei nem se já foi, acho que já foi inaugurado o filme, não lembro. Que um ser chega para o outro, né, que é o Soul, acho que é o Soul. Ele chega para o outro, já estou enjoado da Terra, não quero mais nada com a Terra. São seres que eu não me sinto mais daqui, quer dizer, já transcendeu e não tem mais nada a ver, então não volta mais. Vai viver outras simulações, outras experiências, entendeu? Em outros mundos, ou vai dar uma estacionada, né? Existem N situações, vários lugares, tem mundos piores também, né? Eu gosto de desafio pior, né? Então, por exemplo, tem um mundo pior do que o planeta Terra. Opa, vou me preparar para me entrar naquele mundo. A Terra também. Mas aí vai depender quando eu fizer a ligação novamente com o espírito totalmente, deixar de vez a matéria, e a gente junto vai decidir. Mas a minha alma não sente mais prazer em nada aqui, nada. Por isso que eu falo que eu não vou voltar. Aí vai toda uma conversa com a consciência cósmica, a matriz de tudo, que eu falo muitas das vezes a gente fala pela alma, o espírito já fala outra coisa. Pessoal, tem toda uma conexão, tá me entendendo? Que a consciência é a matriz de tudo. Vamos lá.
A Terra é um dos poucos mundos com uma ilusão aparentemente real. Existem também outros lugares semelhantes à Terra, sendo que facilmente você identifica a simulação. A maioria dos mundos é fácil de se identificar a simulação, que você está dentro de uma experiência. Aqui é mais difícil. Aí eu falo aqui. Aqui só por intermédio de desbloqueios da consciência. Por ser tão pesado, a densidade daqui, a matéria, né, se torna mais difícil, né? É uma das moradas, existem várias moradas, tá? Só por desbloqueio da consciência. Por isso muitos não acreditam no que acreditamos, né? Teve um internauta que tinha comentado nesse grupo mesmo, ele perguntou o seguinte: por que muitos não acreditam em mim, no que eu vi, no que eu vejo, né? A consciência dele transcendeu e ele viu inúmeras coisas, inclusive naves. E por que eu vi, os outros não viram, e por que não acreditam? Aí eu falei, eu já dei esse estudo aqui. Existem consciências que estão em vários níveis. Então nem tudo que eu vou falar você vai acreditar, porque talvez não esteja no mesmo nível seu. Você ainda não alcançou. E tem coisa que eu falo que outros já sabiam. Isso daí eu já sei há muito tempo, né? Eu já estou num nível acima. Às vezes ele viu coisa que eu não vi ainda. Acontece. Teve internauta que entrou aqui para falar comigo sobre o mundo do nada, que é um mergulho no início de tudo. Na época eu não entendia. Agora em 2020 que eu fui entender. Quanto mais tu buscar, mais fundo você vai até encontrar o nada. O nada do nada do nada. Não tem simulação, não tem nada. É o mundo escuro, vamos colocar assim. Escuro em que sentido? Não é questão de escuridão, é que não tem nada. Feche os seus olhos. Pensa em nada, se desliga de tudo, de tudo. Você vai ver o que? Nada. É lá. Entendeu? E existem consciências que ficam lá. Elas gostam de ficar lá por um tempo, depois saem e vivenciam outras experiências, né? Aí tem todo um acordo, conversa, tem co-criadores que trabalham, né? Dividem tarefas com a hierarquia que os acompanha. Tem toda uma situação, igual aqui entre nós. Um empresário que tem uma equipe grande, um diretor de uma escola, né? Um supervisor que tem uma equipe imensa trabalhando com ele. É a mesma coisa. Só por meio de desbloqueio da consciência. Tá, não. O bloqueio vem com a vontade de buscar a verdade. Eu botei aqui. A maioria só acha que existe uma única verdade. Quanto mais buscar, mais vai encontrar. Por isso que Jesus falou, buscai e achareis. Tá? Só tem que ter cuidado porque pode se abalar a cada descoberta. Buda, ele também faz um trabalho fortíssimo em cima da consciência. E, se eu não me engano, o budismo, né, como trabalha muito com meditação, com a consciência, para você chegar ao estado de entender, de perfeição, você entra no mundo do nada também. Tem um filme que é do budismo zen que eu vi, que fizeram uma pergunta não sei se foi o zen, acho que foi o zen mesmo, ao budista zen, perguntaram a ele onde é que era o mundo, o que tinha depois da morte. Ele falou assim, eu não sei dizer, mas eu acho que é o nada.
É onde o estado... aí para analisar. O budismo crê na reencarnação, no renascimento da consciência. Então, eles creem assim, você vai para o mundo do nada, tá? Morreu, o mundo do nada. Ali no mundo do nada, vocês levam todo o seu aprendizado. Por isso que a Bíblia também fala, após a morte segue seu juízo. A própria consciência se julga, o que ela vivenciou, a experiência no avatar. Aí ela vai para o mundo do nada. Mas escolou nas cidades. É o que ela tem, a ligação com outros seres mais evoluídos, né? Que desenvolve esse trabalho para ela não ficar, vamos dizer assim, vagando no mundo do nada. Então, ela tem outras consciências, lembranças passadas, ela vai reencontrar essas consciências, tá? Porém, tudo que ela vivencia lá, ela sabe que tudo ali está dentro de uma ilusão e que até a Terra é uma passagem, uma ilusão. Porque isso faz parte dela para que ela esteja, vamos dizer, sobrevivendo e vivendo experiências. Se ela não quiser mais, é decisão dela. Tá me entendendo? Então, quando ela morre, o corpo morre, a consciência, por ser imortal, ela sobrevive com todas as lembranças e se reconecta com outras memórias, né? Se ajunta tudo. Foi mais uma experiência. Por isso que dizem, quando ela volta numa nova existência física, independente do bairro, cidade, estado, país, ela já volta mais aprimorada, tá? Porém, ela pode ser muito inteligente, pode ter inúmeras existências, vai voltar com uma aprimoração maravilhosa, até quase que perfeita. Porém, ela pode ter falta na moralidade. Então, pode ser uma consciência muito inteligente, mas imoral. Uma consciência inteligente, mas que não se especializou na área da ética. Ela não respeita quase que ninguém, porque ela não interessava a ela ser ética. É onde ela vivencia várias experiências. Tudo de acordo com a sua necessidade. Porque ela pode viver tanto na Terra como em outros lugares, até em colônias e cidades astrais ela pode vivenciar isso, tá? Só tem que ter cuidado porque pode se abalar cada descoberta, né? Por que eu botei isso? Porque tem amigos meus que conheceram pessoas que ficaram malucas, não tiveram equilíbrio na busca. Por que eu consigo ter equilíbrio? Muitos já entraram em contato comigo, pô, o senhor consegue ter um equilíbrio? Pessoal, porque vocês veem os vídeos meus, eu estou na floresta, eu estou andando na praia, eu visito fulano, visito ciclano, eu estou sempre em atividade e estou aprendendo. E o meu propósito é mostrar que eu quero aprender, não quero humilhar ninguém, não quero pisar em ninguém. Então, o que acontece, pessoal? Esses seres mais evoluídos, esses alunos que têm um conhecimento maior, cósmicos, né? Então vamos falar cosmicamente, vou falar dessa forma. Eles analisam a sua áurea, né, a sua consciência e identificam que a sua intenção é de aprender. Não é de pisar, humilhar ninguém. Não encontro inveja em você. Estou falando para você agora, você é um ser cósmico. Então, se eles verem em você que você tem o propósito de aprender e está aprendendo aos poucos, vão estar sempre te ajudando, te auxiliando. E você vai ter todo o apoio deles. Tanto Jesus como os demais. Buda e etc. São consciências que já se libertaram, desapegaram da matéria. Estão desenvolvendo trabalho, mas você consegue se conectar. Só em pensar neles, você já está conversando com eles. E eles te dão todo apoio. Eu tenho apoio deles e de outros. E aí eu consigo maneirar as coisas, equilibrar, estar em sintonia, tá? Como já estive com seres das trevas também, para me entender o que eles pensam disso, porque agem dessa forma. Aí diz aqui, aí a Andréa colocou aqui, eu fiquei vários dias com a imagem na minha cabeça, porque eu sempre
tenho sido fascinada e apaixonada pelo Egito. Eu nunca havia sonhado com coisa desse tipo. E eu vi Anubis daquele tamanho ao lado da minha cama, enquanto eu dormia, em 15 dias antes de estourar a pandemia no Brasil. Aí eu respondi ela aqui: você não sonhou, você o encontrou. Você não é o corpo, você, nós, a consciência, somos a consciência. O que a religião denominou espírito, por causa da religião, desencadeou toda essa guerra, brigas e confusões. Agora a nossa luta é desconstruir tudo e aprendermos a viver como uma sociedade racional, livre, consciente, usando a ética e moralidade. Entendeu? E aí o pessoal continua aqui curtindo aqui. São 80 mil membros, pessoal. 80 mil membros. E eu participo de vez em quando desses debates, né? O pessoal aqui está curtindo as minhas respostas. E as respostas também da Andréia, as experiências dela. É isso aí, pessoal. Para vocês verem, eu não sou o único no mundo. E eu nem vi de onde é a Andréia. Eu nem vi. Eu gosto de entrar. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui. Ela botou um coraçãozinho aqui na minha resposta. Vou até mandar um contato para ela. Um convite para ela. Paisagem bonita. Mandei um convite para ela. Mandei. Aqui não mostra com clareza, não. Então, são pessoas de várias partes do mundo. Esses grupos aí, por exemplo, esse que eu estou participando, 81 mil, tem alguns ali que você não sabe, mas são pessoas do Brasil, Estados Unidos, China, assim como eu falo aqui com pessoas do mundo inteiro, né? E todos estamos se conectando, entendendo as coisas, mas é muito difícil, mas a gente entende. É muito difícil porque se perderam muitas coisas. Existe um filme que eu já dei aqui, O Nome da Rosa. Acho que é O Nome da Rosa. Esse filme, ele mostra a quantidade de informações e no final do filme, eu já falei, está lá no YouTube. No final do filme, o autor, ele fala o seguinte: por causa disso, a humanidade perdeu 100 anos de evolução. O Nome da Rosa. É O Nome da Rosa, tá lá. O Nome da Rosa, dublado. Ali mostra que a Igreja Católica, um dos cabeças lá, recebeu a ordem para queimar todos os livros dos homens mais sábios da humanidade da época. Os caras que tinham experiências gigantescas com o cosmos, com seres mais evoluídos, né? E como a Igreja Católica detinha esse poder, hoje não, mas detém muitos livros lá no Vaticano. Mas como detinha esse poder, então ela trancou, né? Informação e falou: ó, vamos fazer o seguinte, queima tudo porque são seres que não têm a evolução. Seres que são evoluídos tentaram ajudar os demais seres que estão aqui. E os demais seres, agora não, agora está vindo tudo à tona de novo. Os seres já conseguiram furar a barreira e começar a revelar tudo. Então os seres que estavam no poder, no domínio,
Eles usavam telepaticamente o poder sobre os outros seres menos evoluídos, vamos colocar dessa forma, né, e conseguiam manipular eles, para não deixar que, não, deixa eles avançar não. É mais fácil eu ser os deuses deles, porque um aluno muito evoluído, um professor, alguém que se destaca na turma ou na classe, é visto como um deus, né? Então, se ele puder se manter no poder e não deixar que ninguém suba para estar no mesmo nível dele, ele vai fazer isso, manipular o tempo todo para só ele estar no poder. Entendeu? É o que está acontecendo, só que agora existem seres que também são evoluídos de outras dimensões. É isso que está acontecendo no planeta. Que conseguiram entrar aqui no nosso meio, até encarnar, assim como Jesus, entre outros, e falar, está na hora de mostrar verdades demais aqui e começar a rasgar o véu, a abrir o terceiro olho deles. E aí veio a internet, acabou. A internet é uma ferramenta gigantesca de seres de dimensões superiores, pessoal, consciências mais evoluídas. A humanidade está evoluindo, mas moralmente e eticamente ainda está muito longe disso. Higienicamente, por exemplo, o Brasil, né? Em alguns lugares sim, mas muitos estados e cidades estão longe disso. Aí fala, pô, mas aqui no meio tem seres que estão ajudando, estão desenvolvendo o seu trabalho, cada um fazendo a sua parte, né? Aí o que acontece? Por exemplo, a desconstrução da religião que eu falei ali é desconstruir esse negócio de ficarem agarrados dentro de templo, casa e etc, etc. Por exemplo, a maior prova disso é agora no momento que a gente está passando pandemia. Os seres estão dentro de casa, no seu quarto, na sala, na varanda, mas dentro de casa, no ambiente, ali eles tornam a igreja deles, tornam o templo budista, torna a casa espírita, torna o templo de Rosa Cruz, né, Jeová, seja lá o que for, dentro de casa. E ali dentro da própria casa deles, estão recebendo tudo que eles chamam de unção, vibração, dentro da casa deles. Então é a prova que não precisa estar lá dentro. Ah, mas estar lá dentro é comunhão. Comunhão é você lidar com o irmão. Há poucos dias um irmão, eu visitei a casa do irmão e vi uma necessidade do irmão. Ele não é da mesma igreja que eu vi a necessidade dele. Eu vi qual é a minha função. Se eu tiver condição de ajudar, fisicamente eu vou ajudar. Se eu não tiver, eu vou dar uma palavra, um incentivo, ou vou indicar alguém, ou vou pedir ajuda a alguém. Isso é estar em comunhão. Não é estar ali dentro enfurnado de um tempo. Então, depois dessa, e durante essa situação que nós estamos passando de pandemia, o pessoal está despertando para isso. Estão despertando para isso. E estão espalhando isso. Entendendo? Igual o dízimo. O dízimo, antigamente, muitos amigos meus davam dízimo, agora não dão mais. Muitos pastores amigos meus pediam dízimo antigamente, agora não pedem mais. Tem um gasofilaço lá, na saída da igreja, tá? Outros têm num cantinho da igreja, outros têm e não pedem nada, não pedem. O membro quiser dar, vai lá e dá, não tem, mas por que não tem mais? Porque estão vendo que está caindo o véu. Então as coisas estão acontecendo naturalmente. É muito difícil. Para desconstruir tudo que foi construído de errado, é muito difícil. Eu mesmo já estava pedindo arrego já. Estou doido para sair desse planeta, tá difícil e tal. E já tem outros seres cósmicos que já entraram em contato comigo falando, mas a gente está conseguindo empurrar com muita dificuldade. Mudar o jogo. Tem seres que querem, que olham isso aqui como um jogo, né? A gente quer mudar. Eu, pelo menos, eu não gosto de jogar dessa forma. Tem que mudar o jogo. Para mim tem que ser todo mundo honesto, todo mundo íntegro. Ah, mas aí não tem ninguém, não vai ter graça. Não, não interessa, para mim é dessa forma. Eu penso desse jeito. Então eu vou trabalhar sempre pela moralidade, integridade, honestidade. O ser tem que ser desse jeito. Para mim não importa a religião dele, onde ele está buscando ou não.
Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com a integridade dele, com a conduta dele. Porque a conduta dele vai influenciar em outros. Se ele for corrupto, vai influenciar nos seres que são honestos, lutam para manter a sua vida honestamente, para cuidar das coisas dentro de casa, né? Por exemplo, se o país, por exemplo, Brasil, fosse um país honesto, os políticos estão lá, nosso país ia prosperar. A nossa luta aqui é essa. Rio de Janeiro, onde eu moro, a nossa batalha é essa, pessoal. Tá me entendendo? Então eu não concordo. Aí você tem que fazer todo um trabalho de consciência, nada puxando arma. Tem que mudar! Todo de consciência, uma nova consciência. É uma nova consciência, é um vocabulário que a gente usa para o cara, meu irmão, converte essa consciência. Converter é transformar. Transforma essa consciência. Aí tem toda uma luta, sabe? Tem seres agora honestos, de bem, morrendo no hospital, porque o hospital não tem recurso? Tem recurso, mas o recurso é desviado. Poderiam viver mais com suas famílias, não vivem. Tem doenças aí que têm curas. No entanto, existe um monopólio para que não seja apresentada, a não ser no momento. Não tem mais jeito aí. É todo um trabalho que a gente tem que poderia evitar esse trabalho para mudar o jogo. Aos poucos a gente está mudando muitos jogos, mas tem que mudar muito mais. Eu tenho um amigo meu, ele saiu de uma igreja que ele pertencia para abrir uma outra. Porque ele só vive do ministério. Ele já abriu a outra, já arrebentando, já pedindo dinheiro e tal. Falando a pessoa que tem que dar o dízimo, que se não der o dízimo não vai prosperar. Pô, eu há 12 anos que eu não dou o dízimo e prospero, pessoal. Eu prospero há 12 anos, dentro das minhas condições, é claro. Economizando, guardando. Mas não falta nada aqui em casa. É nesse sentido. Então, esses seres, eles trabalham dessa forma. E cosmicamente, um conversa com o outro, né? Existe, como diz, uma assembleia, né? Para ter uma mudança. E eles sabem que se eles não mudarem, vão perder várias consciências que estão insatisfeitas com o planeta Terra. Já está acontecendo isso. E aí vão viver em outras simulações e vão embora daqui. Não voltam mais. Aí, quando chega do lado de lá, se vier uma outra consciência, pô, passou pela Terra, como é que é lá, meu irmão? Não te aconselho você ir, não. Já viu aquele negócio? Que uma pessoa vem te pedir um conselho? Aí você fala, ó, não entra nisso não, isso daí é furada. Aí é onde há diminuição, onde há resistência, aí tem confronto de consciência, não, vai pra Terra e tal, pô, experiência. Não, quero não, o outro passou por lá, falou que não volta mais. Isso é um fato. E a gente está tentando mudar isso. Seres que não querem sair da dimensão que estão presos só àquela dimensão, irmão, tem outras superiores, outros níveis, não. Só que ele, ao mesmo tempo que não, ele atrapalha às vezes outros que querem evoluir. Caramba, vocês não têm ideia o que a consciência passa. E a gente passa por essas situações. Aqui na própria Terra, plano físico, você vê isso na família, no ambiente de trabalho, que vocês às vezes têm que entender. Por exemplo, hoje, eu respondi a um internauta, né, que ele foi mal criado. Eu ia dar uma resposta a ele na altura dele. De novo isso aconteceu. Eu falei, não, esse não sou eu. Isso daí é a minha alma. Deixa eu ouvir o espírito, né, que é a consciência. Deixa eu ouvir a consciência transcendental. A consciência mental, física é uma coisa, a transcendental é outra. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Aí a consciência transcendental falou assim, o espírito, né? Falou para a alma. Não responda à altura dele. Responda como um ser espiritual. Com ética, com amor, com carinho. E faz uma pergunta a ele que ele não vai ter resposta. E aí eu fiz a pergunta.
Tanto ele como vários que eu perguntei, até hoje não, já tem pergunta aí que eu fiz há 2, 3 anos atrás, o cara até hoje não me respondeu. Porque eu sabia que eu não ia ter resposta. Por que não tem resposta? Porque não está no nível dele acima. Ele até vai ter essa resposta se ele buscar, mas aí é que tá. Ele quer buscar? São poucos os que querem. Tem esses poucos aí, são os que se destacam. Tem um jovem aqui, entre outros, no meu canal, né? Nos canais, até no Face, mas mais nos canais do YouTube, jovens com 15, 16 anos, 14 anos, que tá, ó, bombando para cima, vibrando alto mesmo, já chegou um nível de entendimento, tem gente aí que tem 30, 40 anos, pode ser evangélico, espírita, católico, budista, que o cara não conseguiu chegar ao nível de perfeição, de entendimento, de lucidez que chegou um adolescente de 14. Ah, mas porque o adolescente é uma alma antiga, independente se é alma antiga. Ele está buscando, ele tem sede de buscar, de aprender. É onde você consegue entender e vai conectando uma coisa com a outra. Tá me entendendo? Pessoal, gratidão a todos aí, foi muito bom. O pessoal ainda está respondendo aqui. Toda hora chega aqui, o assunto tá bom aqui, né? Já tá com 53 curtidas. Foi quase agora que eu botei, 53 curtidas. Pessoal, gratidão a todos, tá? Depois eu vou ver se eu gravo um vídeo, de repente até agora, sobre a consciência mental física e a consciência cósmica, que é transcendental, tá? E eu vou ver se eu gravo um vídeo falando sobre isso. Gratidão a todos aí, um forte abraço, muita graça, paz e luz a todos. Shalom. Namastê. Do sagrado para o sagrado.